Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Mindset Positivo para mais um vídeo, mais uma aula sobre como não podia deixar de ser meditação, consciência sobre ciência e sobre desenvolvimento pessoal. Se realmente tens interesse em adquirir mais conhecimentos, se tens interesse em perceber estes conteúdos que podem transformar a tua vida e levar-te ao entendimento de ti mesmo ou de ti mesma e da tua vida, este vídeo é para ti. Se não tens interesse no teu desenvolvimento pessoal, sobre assuntos da vida, do mundo e que a ti te dizem respeito, este vídeo não é para ti. Então, sem mais demora, um pouquinho aqui sobre a origem e história da meditação. A meditação é uma prática muito antiga, com raízes em várias culturas e tradições ao redor de todo o mundo. Os primeiros registros escritos sobre meditação remontam a textos na Índia ali por volta dos 1500 a.C., nos chamados Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo. E neste contexto, no contexto dos Vedas, a meditação era usada como uma prática espiritual para alcançar o autoconhecimento e a conexão com o divino. Portanto, tinha foco em unir o Atman, que é a alma, ao Brahman, que é a realidade suprema. Então, os yogis praticavam a meditação para alcançar a libertação espiritual. Posteriormente, a meditação desenvolveu-se em várias tradições. No hinduísmo, por exemplo, onde envolvia técnicas de contemplação, de concentração, para que eles se pudessem conectar com o divino e entender a verdadeira natureza da realidade. No budismo, por exemplo, através de Siddhartha Gautama, com licença, e ele foi realmente uma figura central na difusão da meditação, mais comumente chamado por Buda. E ele alcançou a iluminação através de uma prática meditativa muito intensa e muito profunda, e mais tarde ensinou a meditação como uma ferramenta fundamental para que o ser humano pudesse superar o sofrimento e alcançar a iluminação. E o budismo introduziu várias ramificações, várias formas de meditação. Há pelo menos 11 ramificações. As mais conhecidas talvez sejam o Vipassana, a meditação Zazen, a meditação Samatha. Adiante. Na China, mais tarde, através do Taoísmo, onde a meditação estava relacionada ao cultivo da energia vital Qi ou Xi e a harmonia com o Tao, a harmonia com o fluxo natural da vida, com o fluxo do caminho. Mais tarde, também através de algumas tradições cristãs e judaicas, o termo meditação foi amplamente usado aqui mais no Ocidente, em alguns textos ou escrituras cristãs, para precisamente talvez descrever mais a reflexão sobre as escrituras bíblicas. Então a meditação é o quê? É uma técnica milenar para ampliar a percepção e a presença no aqui e no agora, para conseguirmos observar os nossos próprios pensamentos que povoam a nossa mente e também para aprendermos a controlar o nosso fluxo mental. E é uma prática que realmente muda a vida de quem a pratica. Porque, vamos lá ver, o nosso cérebro envia comandos para todo o corpo. A meditação promove alterações positivas no nosso cérebro. E, por consequência, provoca então também alterações positivas no nosso corpo. E é realmente comum associarmos a meditação à espiritualidade, mas hoje em dia ela acaba por ser usada nos mais variados contextos, especificamente e precisamente pelas comprovações científicas dos seus benefícios. Saem estudos todos os dias. Portanto, a meditação é um exercício, é uma prática, é uma experiência, e por mais que se fale dela, falar de meditação não é o mesmo que experienciar meditação. No entanto, sublinhar que é um exercício de olharmos para dentro e entendermos o nosso funcionamento interno. E só existe um caminho: a prática. E como dizem no budismo, prática é realização. Esta palavra meditação tem origem no latim e deriva de meditatio, que significa reflexão ou pensamento profundo. Diz que os ocidentais chegaram ao Oriente e viram lá o pessoal em posição de lótus e parecia que eles estavam ali numa reflexão profunda, de olhos fechados. Então daí o verbo latino correspondente meditari, que significa pensar, ponderar ou contemplar. Então meditar envolve focar a mente para se alcançar um estado de concentração, de consciência plena ou de transcendência espiritual.
Agora, mais nesta era moderna, ali a partir do século XIX, houve um interesse crescente ocidental por estas filosofias orientais, na qual exploradores, académicos, pesquisadores e praticantes trouxeram o conhecimento dessas tradições hindus e budistas para a Europa e para a América. E a ciência começou a investigar os benefícios da meditação, especialmente na saúde mental e na saúde física, e isto tornou-se cada vez mais popular, especialmente nos campos da psicologia e do bem-estar. Portanto, resumido, a meditação começou na Índia, influenciou muito fortemente o hinduísmo, o budismo, e depois espalhou-se para a China, para o Japão, para o Ocidente cristão e finalmente para este mundo moderno que nós agora tão bem conhecemos, onde se tornou uma prática muito comum tanto no campo espiritual quanto no contexto científico e da saúde. Portanto, meditação não é por acaso que meditação e medicina têm o mesmo prefixo, med, que é uma raiz latina que quer dizer cuidar de, tratar de, prestar atenção a. E uma evoluiu mais no Ocidente para cuidar do corpo, e a outra evoluiu mais no Oriente para cuidar da mente e da consciência. Mas acontece que nós somos mente e corpo. Precisamos de um cuidado integral, cuidar do corpo e cuidar da mente. Os dois são indissociáveis, os dois são inseparáveis. E quando deixamos de nos observar, é como se nos esquecêssemos de nós próprios. E o esquecimento de nós está associado à doença, ficamos decompostos, fragmentados. E o lembrar de nós está associado à cura, à integridade, à unicidade ou à unidade. Isto remonta ao mito de Osíris, que eu já falei noutros vídeos. Ele foi despedaçado em 14 pedaços e a sua esposa tornou a remembrá-lo, daí a origem da palavra inglesa remember, voltar a si, relembrar quem eu sou, voltar a nós, à essência. Okay? No Tibete, por exemplo, meditação significa familiarizar-se com, ou seja, meditação é também usada como um sinónimo de auto-observação e autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo a observá-la. Daí o mergulho em nós próprios, o virar para dentro. E o momento-chave para se operar qualquer mudança é deixar de ser para se observar como se é. Eu também já tinha dado esta analogia. Como fisioterapeuta e trabalhando com atletas de alto rendimento, uma temporada da minha vida, o que eles mais queriam era melhorar a sua performance. E como é que eles conseguiam isso? Era necessário que se auto-observassem de uma maneira muito simples. Nós filmávamos o gesto técnico, fosse em que modalidade fosse, velocidade, salto em comprimento, lançamento do peso, e observávamos em termos de biomecânica o que é que poderia ali ser melhorado, aprimorado. Ou seja, um simples exercício de auto-observação, tal como nós fazemos também para dentro de nós. Ou seja, como é que podemos passar de um velho modo de funcionamento para um novo, se não conseguirmos ver ambos? Como é que podemos deixar de agir de alguma maneira se não tivermos a consciência ou se não soubermos como é que ela é? Por isso, meditação, para mim, é simplesmente conhecer-me a mim próprio. Simplesmente. E se realmente conseguirmos identificar diversos aspectos da nossa personalidade, então passamos a ser a consciência que observa os programas dessa antiga identidade. E no momento em que observamos de uma forma consciente o antigo ser, já não estamos a sê-lo. Ou seja, através de uma atenção focada, a nossa participação consciente começa a afastar-se, a separar-se desses programas inconscientes e a dar-nos o maior controle sobre eles. Ou seja, se nós conseguirmos restringir velhos hábitos, pensamentos, emoções que nós próprios identificamos e conseguimos identificar como indesejadas, incapacitantes, autossabotadoras, e se já não nos deixarmos conduzir por esses programas, acontece a chamada lei de Hebb, que diz que as células nervosas que já não disparam em conjunto deixam de se ligar entre si, ou seja, perdem força. Vamos eliminando hardware neurológico do antigo ser e deixamos de enviar sinais da mesma forma para os mesmos genes. Ou seja, mudamos a nossa assinatura química. Ou seja, mudamos o nosso estado de ser, pensamento e sentimento. E isto é simplesmente isto, desenvolvimento pessoal a acontecer.
Então é necessário usarmos esta metacognição de uma forma tão precisa e atenta, de maneira a que nada, nenhum pensamento, emoção, sentimento, comportamento inconsciente nos passe despercebido. Precisamos de sair da ilha para ver a ilha. E nós dispomos de equipamento para isso, graças à nossa dimensão do nosso lobo frontal. Nós podemos olhar para nós próprios e decidir coisas, reescrever coisas, como dizia o Joseph Ledoux na entrevista que fiz com ele. Portanto, o nosso lobo frontal é o CEO. Ele liga-se e baixa o volume dos centros sensoriais que nos permitem sentir o corpo, dos centros motores que nos permitem mexer o corpo, dos centros associativos que estão relacionados à nossa identidade e permite baixar o volume dos circuitos que controlam o tempo, a noção do tempo. Ou seja, nós tornamos-nos consciência pura. Então, se conseguirmos novos pensamentos, novas sensações e novas experiências internas, instalamos novo software e hardware no nosso sistema nervoso. Portanto, meditar ajuda-nos a ser mais livres, mais autênticos e a viver em maior consciência. E aprender a meditar em termos cerebrais, em termos de ondas cerebrais, é aprender a tornar a ser criança. E eu já lá vou, mais à frente. Então, se nós conseguirmos eliminar os estímulos do mundo exterior, fechando os nossos olhos, que só por acaso são 80% da informação sensorial, se conseguirmos ficar em silêncio, diminuindo estas informações sensoriais, se colocarmos o corpo num estado de imobilidade e se deixarmos de nos concentrar no tempo linear, e se ficarmos apenas conscientes de como é que estamos a pensar, do que é que estamos a sentir, se nós conseguirmos prestar atenção a estes estados inconscientes da mente e do corpo e nos familiarizarmos com os nossos programas inconscientes automáticos, tal como os atletas faziam no telemóvel, que se auto-observavam, e se isso começar a tornar consciente, será que nós estamos a meditar? Para mim a resposta é sim, porque conhecermos-nos a nós próprios é meditar. Ok? Meditar em sânscrito significa contemplação profunda, cultivar o ser, e podemos aqui dar a metáfora da agricultura ou da jardinagem, em que cultivamos o solo, revolvemos as camadas de terra que estavam sem ser mexidas há algum tempo, ou seja, deixamos exposto o substrato a novos nutrientes, e isso vai ajudar novas sementes a germinar, ou seja, nós arrancamos as ervas daninhas, tratamos até das plantas que nos passavam despercebidas, e removemos as pedras que vêm ao de cima, né, ao de cima nessa triagem, sendo que as pedras podem significar bloqueios e limitações. Portanto, nisto tudo nós temos um modelo biológico de mudança. Nós podamos as ligações sinápticas para plantar novas ligações. Isto é desenvolvimento pessoal. Isto é desenvolvimento da consciência. Nós desaprendemos emoções no corpo para recondicionar o corpo a uma nova mente, a uma nova emoção. Tudo relacionado. Nós desprogramamos para reprogramar, para reescrever. Deixamos de viver no passado familiar e passamos a criar um novo futuro. Mudamos o pensamento, o sentimento, logo mudamos o nosso estado de ser, logo mudamos a nossa frequência energética, o nosso campo vibracional. Então, quando nós deixamos de pensar da mesma maneira, quando inibimos os nossos hábitos, quando interrompemos as nossas dependências emocionais, o antigo ser começa a ser neurologicamente podado. E à medida que estes circuitos vão sendo desmantelados, é óbvio que a força destas memórias que já não nos interessam e dos hábitos indesejados deste antigo ser desaparecem com eles. E onde é que vai ou para onde é que vai essa carga energética dessas memórias? Eu tenho para comigo que esta carga energética é entregue à alma, ao eu superior, como sabedoria. A energia destas emoções é libertada para o campo. Isto permite-nos ganhar espaço e permite-nos ganhar nova energia para criar. Damos espaço ao novo. Porque há demasiado tempo que andamos aqui a executar programas inconscientes que nos controlam, e a meditação permite-nos então assumir um novo estado de ser. Então, quando passamos, como diz Carl Jung, do inconsciente para o consciente, eliminamos o fosso entre quem aparentamos ser, que andamos aqui cheios de máscaras e de capas, fugimos do falso eu e passamos a aproximar-nos de quem realmente somos. Porque andamos a vida toda a tentar ser nós próprios. A ironia é que nós já somos. E é por isso,
que o desenvolvimento pessoal é destrutivo, porque há que podar limitações neuronais. Há que morrer para depois renascer, para dar espaço ao novo. É preciso transmutar. Isso permite-nos olhar-nos de uma nova forma, permite-nos novas formas de nos experimentarmos a nós mesmos, de termos uma nova ligação, uma maior ligação a nós mesmos. Permite-nos ter novos pontos de vista, mais liberdade. Então eu preciso de saber quem é que eu realmente sou. Mas atenção, não é saber o que é que eu penso, é saber quem é aquele que pensa o que eu penso. Porque não há como ser livre se eu não souber quem eu sou. E se tu tens uma falsa ideia sobre ti mesmo ou sobre ti mesma, se tens uma falsa noção do eu, então quem é que é esse aí ou essa que agora me está a ouvir desse lado? Essa é a primeira questão. Porque tu não és os teus pensamentos. E por acaso a maioria dos teus pensamentos tu até os canalizas do coletivo. E tu vais identificar-te com os teus pensamentos. E a tua identificação com os teus pensamentos torna-se o teu ego. O que significa, simplesmente, que tu acreditas em todos os pensamentos que tu tens, em todos os pensamentos que te surgem. E tu passas a derivar o teu senso de quem tu és a partir do que a tua mente te está a dizer que tu és. Sejam opiniões, pontos de vista sobre quem é que eu sou. E algumas pessoas dizem para elas mesmas: mas tu és tão bom, pá, eu sou tão bom, mas porque é que o mundo não vê isso, que eu sou bom? Ou quando a tua mente te diz assim: tu não és bom em nada, tu falhas em tudo, não é? Tu falhas sempre em tudo. Poça. Pá, e tu vais acreditar nisso. E de repente tens uma fraca perspectiva de ti mesmo ou de ti mesma. E porquê é que tens uma fraca perspectiva de ti mesmo? Porque simplesmente acreditaste nos teus pensamentos. E os teus pensamentos, como dizia Eckhart Tolle, são como formas de energia, são como entidades, eles ficam presos na tua cabeça e recusam-se a sair. E quanto mais tu acreditares nesses pensamentos, mais profundos e instalados eles vão ficar na tua mente. E algumas pessoas ficam presas a conteúdos, a pensamentos muito hostis, não é? E eu falo de entidade não é de uma maneira assustadora, mas uma vez que cada pensamento é uma forma de energia, como tal podemos lhe chamar entidade, fica mais fácil de se entender. E há muitas pessoas neste mundo que estão presas a entidades que são contrárias ao esplendor da vida, que são sabotadoras, que são críticas crónicas, são violentas dentro da nossa cabeça. E as pessoas continuam a caminhar, a carregar isso nas suas cabeças. E continuam ainda por cima a acreditar que é isso que elas são. E por isso elas estão continuamente a atacarem-se a elas mesmas. E quando não se atacam elas mesmas, elas estão a atacar os outros ao seu redor. E viram-se para as pessoas: deixa-me dizer-te, tu és isto, tu és aquilo. Claro que o que elas mesmas estão a dizer é: deixa-me dizer-te quem eu sou. Porque estas pessoas projetam, como diz o famoso ditado, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Isso significa que nós olhamos para a realidade pelo ecrã do nosso próprio pensamento. E é um erro comum acreditarmos nos nossos pensamentos sem abrir nenhum espaço fora desse movimento do pensamento. E sobrecarrega-nos com um ego muito pesado. Tu tornas-te o teu ego. E o ego não é uma entidade separada do pensamento. O ego são os pensamentos com os quais tu te identificaste. E este primeiro momento desta lufada de ar, de sentir a liberdade, vem quando tu percebes que certos pensamentos que rondaram a tua cabeça, talvez por anos seguidos, às vezes uma vida, mas eles são apenas pensamentos. E tu não és um pensamento, nem és os teus pensamentos. Tu és a consciência. Por exemplo, pessoas que têm aquelas crenças de coisas más acontecem sempre a mim. A partir do momento que tens um pensamento assim ou uma crença, a tua própria percepção torna-se muito seletiva. Tu passas a reparar muito mais à tua volta de coisas a correrem mal. Perdes o autocarro, perdeste dinheiro, atrasaste. Isto é normal, é só a vida a acontecer. Mas se tu tiveres este pensamento de coisas más só me acontecem a mim, isto acontece-me sempre a mim, tinha de ser. Então tu estás intensamente atento a estas coisas. E tu próprio vais procurar validação e confirmação de que até estás correto no teu pensamento. Nós procuramos
justificativas para as nossas crenças. E a realidade vai-te confirmar isso. E não só, tu vais até atrair coisas más e coisas negativas. Porque o próprio pensamento tem uma atração magnética. Ele quer mais ti, ele quer mais a tua atenção. Porque por ser uma pequena entidade, ele quer crescer. E de maneiras muito subtis ele tenta obter a tua atenção. Ele faz até a magia de produzir sensações corporais, como de repente, poça, fica esfomeado agora, e tu começas a pensar em restaurantes sem perceberes onde é que vais a seguir, qual é o restaurante, onde é que queres ir. E entretanto até já o pensamento desapareceu, mas tu ainda estás à procura de restaurantes. Então será que não somos no dia-a-dia tão manipulados por todos estes pensamentos que nem nos apercebemos que temos? E é incrível em como o ser humano, em como as pessoas criam todo o seu mundo, montam todo o seu mundo a partir disto. Então a liberdade vem do quê? Vem de um pouco de afastamento disto, de arranjares um pouco de espaço dentro de ti, arranjares e conseguires presença. E depois perceberes desse ponto de partida que certos pensamentos são repetitivos e não passam de pensamentos. Portanto, libertaste do teu ego significa libertaste também do teu pensamento, aliás, da tua identificação com o teu pensamento, acima de tudo. E claro que isto é um trabalho contínuo. Mas é isto é desenvolvimento pessoal. Isto é o despertar, ok? Vamos tomar como exemplo o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é a ausência de som. E quando tu não ouves nenhum som, o que é que existe? Silêncio absoluto. Mas tu só consegues ouvir um som se ele estiver envolto em silêncio. Quem é que nunca, para poder ouvir algo, diz: epá, com licença, fazem um pouco de silêncio que eu preciso de ouvir isto. O silêncio não existe, ele é. Porque para que algo exista, isso tem que se projetar para fora. E o silêncio nunca se projeta, ele está sempre ali. Ele apenas é. É o som que se projeta para fora. Em nós, a consciência é similar ao silêncio. A consciência nós somos consciência. A consciência é um estado de atenção plena, onde nós estamos presentes, mas sem pensar. Nós somos esse estado natural, contemplativo e perceptivo. O pensamento é algo que emerge da consciência. Portanto, o pensamento é algo que tu produzes, é algo que tu fazes. O pensamento não é o que tu és. Ok? Eu sei que isto é um conteúdo muito intenso, mas entender isto é a alquimia que tu vais fazer dentro de ti, na tua vida. E como sabemos, como está dentro, é fora. Um bocadinho mais adiante, aqui falando ainda sobre a meditação, os efeitos bioquímicos das ondas cerebrais no cérebro. Portanto, o cérebro é eletroquímico, ele é elétrico, químico e magnético por natureza. E quando as nossas células nervosas disparam, elas trocam elementos com cargas elétricas que produzem então campos eletromagnéticos. E uma vez que é possível medir a atividade elétrica no cérebro, esses efeitos fornecem-nos informações valiosas, como as zonas que estamos a ativar, o que é que estamos a pensar, a sentir, se estamos a sonhar, como é que nós processamos a informação. Ou seja, a tecnologia mais usada pelos cientistas nesta questão e a mais fácil de usar será o eletroencefalograma. Então, começando aqui pelas crianças, só dando um enquadramento, entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona numa frequência mais baixa de ondas cerebrais, entre os 0,5 e os 4 ciclos por segundo, que é a frequência delta. Por exemplo, durante o sono profundo, os adultos estão em delta. Isso explica porque é que os recém-nascidos não conseguem estar acordados por muito tempo, não é? As próprias crianças de 1 ano, quando estão acordadas, funcionam muito a partir do seu subconsciente. As informações do seu mundo exterior entram no cérebro, mas não têm grande edição cerebral. Não há pensamento crítico, não há julgamento. Portanto, o cérebro, o neocórtex, o cérebro racional, o seu funcionamento é extremamente baixo nesta idade. Depois dos 2 aos 5, 6 anos de idade, as crianças aceleram o seu ritmo de ondas cerebrais para teta, predominantemente teta, que são padrões de 4 a 8 ciclos por segundo, um bocadinho mais elevados. As crianças estão num estado semelhante ao transe,
sobretudo ligadas ao seu mundo interior. As crianças vivem muito no abstrato, no reino da imaginação, e não têm aqui ainda muito pensamento crítico nem racional. É por isso que elas acreditam facilmente no Pai Natal. As frases que nós lhes dizemos e que temos que ter cuidado com o que é que as sugestionamos ficam altamente entranhadas e repercutem-se depois na vida adulta, como os meninos crescidos não choram. Olha, se andares ao frio vais-te constipar. Ou, olha, o teu irmão é muito mais inteligente que tu. Ou outras coisas. Olha, as meninas bonitas não brincam na lama. É um estado de autossugestionamento, que é o estado que se pretende também em terapias de hipnose, por exemplo, e não é por acaso. Depois, entre os 5 ou 8 anos, as crianças passam para um estado de alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo, onde realmente a mente analítica se começa a formar nesta fase do desenvolvimento. A criança começa a ter mais conclusões sobre a vida, sobre o meio ambiente, sobre o exterior, e então a criança nesta idade tem um pé em cada mundo. A criança está dentro e está fora. Depois aumenta a frequência, o ritmo entre os 8 ou 12 anos para beta, que são frequências mais altas, acima ali dos 13 ciclos por segundo. E a porta entre a mente consciente e a mente inconsciente fecha-se, que corresponde normalmente a quando a criança entra na adolescência, que passa de ondas de beta de baixa amplitude para as de média e alta amplitude também, como a maioria dos adultos. Então, a nossa tarefa na meditação é voltarmos a ser crianças em termos de ondas cerebrais, passando de beta para alfa, de alfa para teta e de teta para delta. É por isso que entendermos a evolução das alterações das ondas cerebrais, e é por isso que eu estou a falar disto, durante o desenvolvimento humano, pode ajudar a desmistificar o processo de como experienciamos a meditação e, consequentemente, tudo isto. Ok? Marcador. Vamos aqui fazer um pequeno gráfico. E como por magia este gráfico apareceu feito? Então, este círculo aqui representa a primeira mente. E quando a criança nasce, ela está inteiramente no reino do subconsciente. Estes sinais aqui, mais e menos, representam o modo como a criança aprende. E a criança aprende como? Através da interação do seu mundo interior com o seu meio exterior através dos órgãos dos sentidos. E ela aprende através de identificações e associações positivas e negativas que vão dar origem a quê? A hábitos e comportamentos. Não sei se isso vê muito bem, a letra está pequenina, mas eu estou a explicar. Ou seja, a criança estabelece uma importante relação do seu mundo interior com o seu meio exterior, integrando ao longo do tempo dezenas, centenas, milhares de hábitos e comportamentos, como por exemplo, a criança em bebé chora porque tem fome. A mãe vai acolher, vai alimentar a criança e a criança, através de uma identificação positiva e através da repetição, acabou de perceber e de integrar um hábito. Da mesma maneira que a criança está a explorar a casa e toca num aquecedor que está quente e aprende imediatamente uma valiosa lição através da dor. Ou seja, o cérebro da criança vai estar atento ao que lhe provocou uma alteração química no seu mundo exterior, ou seja, o que é que no seu mundo exterior a afetou positivamente ou negativamente, seja isso dor ou prazer, e é através deste conjunto quase primitivo de reflexos, de interações com o meio exterior, que nós começamos por adquirir hábitos e comportamentos. Por volta dos 6, 7 anos de idade, o cérebro, as ondas cerebrais aceleram um pouquinho para a alfa e começa-se a formar a mente analítica ou a mente crítica, que vai dos 6, 7 até aos 12 anos de idade. Esta linha aqui, portanto, representa a mente crítica ou a mente analítica. E a mente crítica no adulto, ou a mente analítica, é uma mente que adora estar sempre a raciocinar, a comparar, a prever, a antecipar. Portanto, é uma mente que não para. É por isso que os adultos, quando estão acordados, estão normalmente quase sempre no estado de ondas beta, que por acaso, hoje em dia, cada vez mais até no estado de ondas beta altas, que estão associadas ao stress e à ansiedade. Pois bem, então, acima da linha da mente analítica, temos a mente
consciente. E a mente consciente constitui apenas 5% de toda a mente. 5%. E é aqui que reside o quê? A lógica, o raciocínio, as vontades, as intenções, as capacidades criativas, a fé também. E abaixo desta linha temos 95% de quem nós somos. Ou seja, 95% do que nós somos está no reino do subconsciente. Que é onde está o quê? As identificações e as associações positivas e negativas que dão origem a hábitos, a comportamentos, às reações emocionais, aos programas a correr em piloto automático e que só por acaso é também aqui neste grande bolo que estão os programas que nós temos como indesejados, incapacitantes, limitadores, autossabotadores, autodestrutivos. Está tudo aqui muitas vezes muito bem escondido, ok? Então, o principal objetivo da meditação é, representado aqui nesta setinha, é ir além da mente analítica e entrar no reino do subconsciente. Ou seja, entrar no sistema operativo do mundo do subconsciente, que é onde estão aqui as coisinhas que nós tão bem queremos trabalhar no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, na expansão da consciência. Estes nomes não são por acaso, ok? Então a meditação leva-nos de um estado beta ao estado alfa, ao estado teta, ou seja, desaceleramos naturalmente o ritmo de ondas cerebrais para um estado mais relaxado, ordenado e sistemático. E é aqui então que se dá a verdadeira mudança pessoal, o verdadeiro desenvolvimento pessoal. É aqui que nós temos a possibilidade de transcender o grande trio. E o que é o grande trio aqui? É o corpo, é o ambiente e é o tempo. Ou seja, nós ultrapassamos os limites do pensamento comum, alimentado por reações de sobrevivência, e entramos no mundo do subconsciente. Ou seja, durante a meditação, transcendemos os limites do corpo, deixamos de estar à mercê do ambiente e perdemos a noção de tempo. Ou seja, nós esquecemos de nós próprios como uma identidade. Nós próprios saímos do caminho e nos tornamos corpo nenhum, coisa nenhuma, fora do tempo. E a nossa concentração passa de uma desordem à ordem, do modo sobrevivência ao modo criação, de uma contração para uma expansão, de uma incoerência para uma coerência, e isso é desenvolvimento pessoal, isso é mudança pessoal, isso é cura, isso é despertar, isso é expansão da consciência. A meditação funciona como um submarino que nos permite navegar na nossa matrix interna. Permite-nos auto-observar o nosso hardware neurológico e criar novo hardware. Ora, repara, 95% dos pensamentos das pessoas, dia após dia, são os mesmos do dia a seguir, do dia seguinte. E se elas têm os mesmos pensamentos, elas fazem as mesmas escolhas. Se elas fazem as mesmas escolhas, elas fazem as mesmas coisas, logo têm as mesmas experiências. E então estão a criar os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Então a sua biologia, os seus circuitos neuronais, a sua neuroquímica, as suas hormonas e até a expressão dos seus genes vão permanecer iguais. Ou seja, as pessoas mantêm-se as mesmas. É por isso que o hábito mais difícil de vencer é o hábito de sermos nós mesmos. E com a agravante de as pessoas viverem num estado de ansiedade e num estado de stress que já nem se apercebem. E as hormonas associadas a isso, a obsessão com o corpo, com o tempo, faz as pessoas estarem a viver num foco estreito. Ou seja, as pessoas têm as mesmas rotinas, fazem as mesmas coisas, as mesmas escolhas, e o corpo e a mente está num piloto automático. Então tu estás a arrastar-te para um futuro que é sempre previsível. Estás a viver um loop do passado repetidamente. E é assim que nós vamos perdendo o livre-arbítrio para um conjunto de programas inconscientes. E existe uma doença por todo o mundo, uma doença do corpo e da mente, que é como um parasita mental, que é a desconexão de nós mesmos, uma desregulação, uma desordem interior. E se realmente tu queres começar a empoderar
com conhecimentos nestas áreas. Tens que ler sobre espiritualidade, sobre religião, que é religar, reconectar-te novamente contigo mesmo e com o divino. Tens que estudar física quântica, neurociência, neuroendocrinologia, psiconeuroimunologia, que no fundo todas estudam a conexão corpo-mente. A epigenética, o eletromagnetismo, tudo isto vai fazer elevar o teu nível de consciência. É por isso que eu estou aqui nesta partilha e nesta conversa contigo. Vamos lá ver, se permitirmos às pessoas terem novas informações sobre isto, que é o que eu estou aqui a fazer contigo, se permitirmos ensinarmos as pessoas também a terem novos pensamentos, se elas se propuserem novas experiências, novas emoções, e se toda a gente aprendesse esta ciência que eu também estou aqui a partilhar com vocês, por trás de como fazer tudo isto, será que não haveria alterações biológicas nos cérebros destas pessoas? Dos cérebros até à expressão dos seus genes? E o que é que eu quero dizer com isto? Porque se já é amplamente admitido que pensamentos e emoções que estão na origem de doenças, então será que não pode também passar a estar amplamente admitido que os pensamentos e as emoções estão também na origem da cura, ou que são a cura em si? Porque a emoção é um movimento de energia, é mover, é um movimento químico que afeta também o campo vibracional, que é amplamente emitido pelo nosso coração. Ou seja, há um campo invisível de energia que existe para além do que os nossos órgãos dos sentidos conseguem captar e que não conhecemos porque não lhe damos atenção. Ora, vamos lá ver aqui um complementozinho. Vamos ver se eu consigo. Não se esqueçam, temos um grande órgão aqui que emite uma forte e que emite um forte campo vibracional. E muitas vezes andamos aqui no palpável, mas realmente quando nós usamos a nossa mente consciente, e não esquecer que a mente consciente são apenas 5%, nós quase nunca aqui conseguimos chegar. E para afetarmos o nosso campo vibracional, o nosso campo eletroquímico, temos então que, como eu já expliquei, saber aceder aqui ao subconsciente. Porque muitas vezes andamos focados no eu tenho que pensar positivo. Mas olha, pensar positivo isso são 5%. Não se esqueçam, isso é uma coisa mínima ao pé dos 95%. Como por exemplo, eu quero ter mais dinheiro, eu quero e preciso de mais abundância. Esse tipo de frases normalmente anda aqui nos 5%. O que nós precisamos realmente, e como eu estive a explicar este tempo todo, é conseguir aceder aqui aos 95%, que é onde estão realmente enraizados os hábitos, os comportamentos, as crenças, as memórias que vão realmente permitir aceder aqui a este campo e expandir este campo. Porque quando eu acedo a uma memória, essa memória está associada a um sentimento e esse sentimento desperta uma emoção e é o saber chegar a essa emoção que vai realmente trabalhar este campo vibracional de tudo o que tu és, de tudo o que tu vibras e de tudo o que tu atrais, não é? Então nós sabemos que não é a matéria que emite o campo, é o campo que cria a matéria. E se nós pudermos mudar a informação no campo, será que não podemos também mudar este holograma tridimensional, este mundo 3D em que nós vivemos? Há um pesquisador que é o Harold Saxton Burr, que ele era um cientista norte-americano, muito conhecido pelos seus estudos sobre estes campos aqui, sobre estes campos eletromagnéticos dos organismos vivos. E ele chamou de campos de vida, ou campos eletrodinâmicos dinamizadores, se não me engano. E ele propôs que todos os organismos vivos propõem campos eletrodinâmicos que desempenham um papel na manutenção da vida, na manutenção da função biológica. E ele fez uma experiência muito interessante onde mediu o campo em torno de mulheres com cancro do útero e cada uma destas mulheres tinha um campo muito específico com uma informação muito específica no seu campo.
Mas havia também mulheres que não tinham cancro, mas que tinham o tal padrão no campo. E curioso, porque o tempo revelou que cada uma das mulheres que tinham o tal padrão nesse campo vibracional desenvolveu mais tarde cancro uterino. Então a informação já estava no campo antes de aparecer na realidade tridimensional. Então talvez não seja a matéria que esteja a emitir para o campo, mas o campo e a informação no campo está a informar a matéria. Então será que se mudarmos a informação no campo, podemos mudar a matéria? E a propósito disto, eu vou aqui partilhar uma experiência do Dr. Joe Dispenza, porque ele tem feito experiências em grande escala com equipas altamente experientes em diversas áreas. O último estudo que vi dele com médicos, investigadores, pesquisadores, cientistas de topo, eu vou dizer os nomes para dar mais credibilidade, como o Dr. Emal Patel, que era pesquisador de biologia celular e molecular, o Dr. Tobias Bertram, que é médico investigador de dor crónica, o Dr. Ruth Waterman, que estuda impactos físicos e fisiológicos da meditação, Jacqueline Bonds, que é investigadora em epigenética e biologia celular, Carla Stanton, investigadora em medicina funcional, Hilary Hamilton, que estuda saúde mental e a conexão corpo-mente, Alex Ginick, portanto, pessoas extremamente competentes nas áreas da neurociência, da epigenética, da física quântica, biologia, bioquímica, psiconeuroimunologia, uma equipa de topo mesmo. E foi realizado um evento de 7 dias, onde o Joe ensinou técnicas respiratórias e 4 tipos de meditação, sentados, deitados, em pé e a andar. E eles aprenderam a fazer curas de coerência. Coerência entre o coração e cérebro com emoções elevadas e síncronas. E eu estou a falar deste estudo porque são os próprios médicos e cientistas que estão dentro a dizerem que este estudo tem e teve muito valor no sistema de saúde. E então foi aplicado um design clínico, ferramentas, protocolos, tal e qual como se fosse um estudo farmacêutico. Foi usado eletroencefalograma antes, durante e depois das meditações, foram feitas análises sanguíneas antes das meditações, depois, antes de todo o evento, no final de todo o evento, foram medidas frequências cardíacas, que é uma medida para monitorizar a funcionalidade do sistema nervoso autónomo. Foram feitos testes epigenéticos através de recolha de saliva, visto que nestas células também se podem fazer testes genéticos e de expressão genética. Utilizaram ressonâncias magnéticas funcionais, magnetómetros SQUID, que é os Superconducting Quantum Interference Devices, para poder medirem os campos eletromagnéticos, e dividiram os grupos em meditadores novos, muitos deles céticos, que nunca tinham meditado, outro grupo de meditadores experientes, que medita todos os dias como comer ou lavar os dentes, diziam eles, e um grupo de controle, que eram pessoas que estavam apenas por ali, calmas, a passear no jardim ou irem às piscinas, que estavam apenas a relaxar. Então, indiretos aos resultados. O Dr. Emal Patel, que por acaso era um dos médicos céticos, começou por analisar uma amostra aleatória de toda esta população e amostragem, à qual chamaram paciente 001. E começaram logo por constatar o quê? Uma explosão de exossomas no organismo. O grupo de controle aumentou ali em 5%, o paciente 001 aumentou em 45% o número de exossomas. E o que é isto? São organismos que têm componentes únicos como microRNA, DNA mitocondrial, todo o tipo de material nucleico que é capaz de modular o efeito de uma célula para a próxima, ou seja, eles ajudam a regular processos biológicos como inflamação, regeneração de tecidos, respostas imunes, removem tecidos celulares que são indesejados no organismo e obviamente que estes organismos já estão a ser usados na medicina oncológica e na medicina regenerativa. O aumento de exossomas deu-se tanto no grupo dos novatos como nos meditadores experientes. Portanto, só aqui algo biológico já estava a acontecer nestes indivíduos. E esta nova informação no sangue, estes químicos que surgiram,
não estavam no início do evento. Ou seja, não vêm de fora. Também houve aqui outra curiosidade. Constatou-se que este indivíduo, o 001, tinha mais lípidos no plasma, que é o que acontece a animais que hibernam. Ou seja, antes da hibernação, há uma intensa libertação de lípidos no plasma, e o que é muito importante porque leva a que estes animais consigam reduzir o seu batimento cardíaco a quase nada, a uma quase estase, a uma quase hibernação meditativa, onde o corpo vai até para um estado de quase morte. E pensava-se, até à data, que só os animais que hibernam é que conseguiam fazer isto. E ficou provado que não. Se os humanos também conseguem. Foram também testados aspectos de imunidade no sangue. Por exemplo, testou-se com o vírus SARS-CoV e os meditadores, penso que foram os experientes, aumentaram uma proteína muito específica no seu sangue, a serpina 5. E se pensares como é que o Covid entra na célula, a serpina 5 atua como um inibidor de protease, como tesouras que cortam a interação do vírus com as células. Ou seja, o vírus consegue na mesma ligar-se às células, mas fica impossível de as penetrar e de as destruir. Ou seja, os meditadores aumentaram esta proteína específica que aumentou este fenótipo. Então, a pergunta é, como é que pode então a mente mudar o sistema imunológico? E por isso foi-se ainda mais longe e questionou, será que o sangue do 001 pode afetar as células cancerígenas? E, indo direto aos resultados, houve uma supressão da função mitocondrial em 70% das células cancerígenas. E isto não vinha de medicamentos, não veio dos órgãos dos sentidos, não veio de fora, veio de dentro da pessoa. E quando uma pessoa se conecta, há realmente padrões coerentes de ondas gama. E não acontece apenas no neocórtex, acontece no sistema límbico, onde fica o sistema nervoso autónomo, que controla todos os sistemas automáticos que permitem abrandar o ritmo, ou abrandar ou acelerar, neste caso. É o sistema que controla o crescimento, a reparação. Ou seja, a meditação, em suma, provoca uma autorregulação. O próprio sistema nervoso autónomo produz uma autêntica farmácia de químicos interna. E, felizmente, 84% dos indivíduos do grupo experiente mostravam a mesma resposta que o paciente 001 em termos de função mitocondrial, por exemplo, em células do cancro da mama. E, com este aspecto da hibernação, as células cancerígenas que são aeróbias e energéticas e que estiveram neste plasma transformaram-se em células silenciosas, glicolíticas e ineficientes. Outra curiosidade, fizeram ainda meditações de coerência com 6 a 8 pessoas num círculo e uma pessoa estava no centro desse círculo. Essa pessoa precisava de cura de algum modo. E estes meditadores foram ensinados a ativar o centro do coração. E conseguiram criar um campo eletromagnético de 1 a 3 metros de expansão, de largura. Ou seja, estas pessoas conseguiram mudar o seu estado emocional e o da pessoa que estava no centro. Isto é uma forma de terapia de biocampo que também já começa a ganhar força pelo mundo. Eles também experimentaram colocar estes meditadores que foram ensinados a fazer estas meditações de coerência, de cura, num exercício semelhante à volta de incubadoras em laboratórios com células normais e com células cancerígenas. E este grupo foi capaz de mudar a biologia das células cancerígenas. As células cancerígenas acabam por... não têm corpo, não é? Não têm mente, mas é um sistema vivo, é uma unidade de vida. Portanto, podem receber energia. E penso que tudo isto começa a dar algum nível de prova, não é verdade? Nós temos que a crença universal, comum, é a de resistência a estes conceitos, a estes conhecimentos, porque nós próprios crescemos com um conceito muito, muito, muito rudimentar do que é o corpo, do que é a fisiologia, um conceito muito fragmentado, generalizado do que é a alma, do que é a mente. E estes assuntos aguçam até muitas vezes sentimentos menos bons nos céticos, mesmo que tenham valores à sua frente. E não é por alguém não conseguir ou nunca ter experimentado que isto deixa de ser possível, ok? Nós temos aquela história muito boa de um homem que correu a milha em menos de 4 minutos. Porque antes de maio de 1954,
Muitos já tinham tentado, muitos já tinham falhado, e a crença universal era de que o homem não era fisicamente capaz de quebrar a barreira de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era esta a crença no planeta. Nunca tinha sido feito. Mas eis que apareceu Roger Bannister. Ele apareceu e quebrou a barreira dos 4 minutos. E o que é que isto tem de significativo? Desde esse dia até ao dia de hoje, mais de 20 mil pessoas o conseguiram fazer, incluindo alunos do secundário. Então o que é que mudou aqui? Assim que algo que não era possível e alguém o faz, isso quebra uma crença e faz todos acreditar que é possível. Faz as próprias pessoas reverem o seu potencial. Ou seja, estes 20 mil atletas que já o conseguiram, já entraram na pista sabendo e acreditando no seu coração que era possível. Então, se tu tiveres no teu coração algum sonho, algum objetivo, alguma meta que queiras alcançar e ainda não o tenhas alcançado, e se já alguém o fez, então tu também o consegues fazer. É possível. E se tu tens algum sonho no teu coração que mesmo assim nunca ninguém o tenha conseguido alcançar, então torna tu esse sonho real. Se alguém consegue tornar o seu sonho realidade, então tu também consegues. E ao conseguires, curioso, porque aumentas o momentum do potencial de toda a humanidade. Porque sempre que um humano faz algo incrível, ele está a contribuir para o consciente coletivo de toda a humanidade. E assim me despeço. Obrigado por teres estado aqui comigo neste espaço de crescimento e transformação. E lembra-te, a meditação é um caminho para nos conectarmos com a nossa essência. A consciência é como que um guia que nos ilumina. E o desenvolvimento pessoal é esta jornada que nos leva à nossa melhor versão de nós próprios. 1% todos os dias. Por isso, continua a dar passos em direção à tua evolução, um dia de cada vez. Se gostaste deste conteúdo, deixa o teu gosto, comenta o que mais ressoou contigo e partilha com alguém que possa beneficiar deste tipo de ensinamentos. Claro, se ainda não subscreveste o canal, subscreve. Até à próxima e nunca te esqueças, o poder está dentro de ti. Aprenda a acreditar e a aceder ao poder que tens dentro de ti. Ok? Até já, até breve.